Capítulo 40. Uma figura controversa, um terrível cultivador do reino do estabelecimento da fundação do 9º nível. Depois de trazer o Black Hell Chicken de volta para sua morada na caverna, Randu o jogou de lado e começou a cultivar. Inicialmente, o Black Hell Chicken queria comer suas flores quando estava com fome. No entanto, foi lançado voando por sua energia espiritual dos 6 caminhos e colidiu com a parede. Ele gritou de dor. Essa foi por pouco. Eu quase o matei. Randu não teve escolha a não ser derramar sua energia espiritual no Black Hell Chicken para guiá-lo para absorver o Spirit Chi. Depois de vários dias, o Black Hell Chicken finalmente se acostumou. Absorver o Chi do espírito pode aliviar a fome. Então, o Black Hell Chicken começou a desfrutar do cultivo. Desnecessário dizer que a reencarnação de um santo demônio foi realmente impressionante. Embora ainda não tivesse completado sua transformação e sua inteligência não tivesse amadurecido, seus instintos ainda estavam lá. Se não encontrasse Randu, o Black Hell Chicken teria sido enviado para o reino dos 10.000 demônios, comido por outras bestas demoníacas e reencarnado novamente. Não se sabia quantas vidas levaria para recuperar a graça de um santo demônio. Depois que o Black Hell Chicken começou a cultivar, Randu ficou aliviado e continuou cultivando. O 5º nível do reino Nesson Tsou estava longe de ser suficiente para ele. Seu objetivo era alcançar o reino da formação da alma o mais rápido possível. Não? Eu tenho que alcançar o reino Void Amalgamation em breve. Ou melhor, o reino Mahayana. Eu preciso alcançar o nível de cultivo mais alto no mundo mortal. Então, posso finalmente ficar à vontade. 2 anos depois, Li Qingzi e o grande ancião retornaram. Quando souberam que o velho imortal Dao Stafander era um espião e já havia sido morto por Randu, eles ficaram chocados. Depois que a fada 11 Xian retirou as evidências, os dois ficaram furiosos e amaldiçoaram a seita Raincoat por ser desavergonhada. Ao mesmo tempo, Randu estava hospedando Xingongchuan em sua morada na caverna. Fazia muito tempo desde que ele viu Xingongchuan, e ela se tornou ainda mais atraente. Ela já estava no 8º nível do reino do estabelecimento da fundação. A velocidade com que ela rompeu foi bastante rápida. Ela já estava alcançando Shanghuier e Moju. O tratamento que ela recebeu no Main Peak foi realmente melhor do que nos outros 18 picos. O mestre da seita voltou e você manteve a seita pura de Jade segura. Você obterá um manual de feitiços e uma garrafa de pílulas de cultivo do reino da formação da alma. Parabéns por obter a técnica do Deus do Vento. Parabéns por obter uma garrafa de pílulas de coleta de Ti do Espírito do Reino da Formação da Alma. Técnica do Deus do Vento, feitiço do tipo vento. Você pode montar o vento e viajar entre o céu e a terra. Também pode transformar o corpo em vento. Pílula de coleta de Ti espiritual do Reino de Formação de Alma. Uma pílula de cultivo de primeira linha para cultivadores do reino de formação de alma. Há um total de 12 comprimidos. Randu sorriu quando viu as 5 linhas de palavras. Xingongchuan começou a plantar os tesouros naturais que havia reunido. Esses tesouros foram obtidos quando eu estava me aventurando. Eu os trouxe para você imediatamente. Você definitivamente precisará deles. Xingongchuan sorriu. Ela se virou e viu Randu sorrindo,
e sentiu uma onda de doçura em seu coração. Parecia que seu marido estava muito feliz com sua chegada. Hanju começou a conversar com ela. Shingon-chuan contou a ele a história de como ela saiu para treinar, e Hanju também aprendeu sobre o mundo do cultivo. No mês passado, ela saiu para treinar com os veteranos do mesmo pico. Coincidentemente, ela se deparou com uma batalha entre uma seita ortodoxa, a Crimson Peak Sect, e uma seita do caminho demoníaco, Ejar Dragon Sect. Eles ajudaram a afastar os cultivadores da seita Dragão Ejar e Shingon-chuan obteve um anel de armazenamento por acaso. Mais tarde, ela descobriu que havia muitos tesouros nele. Qual é a classificação da seita pura de Jade no mundo de cultivo de Great Yan? Hanju perguntou. Shingon-chuan disse em voz baixa, existem mais de 20 seitas no grande mundo de cultivo Yan, incluindo 12 seitas ortodoxas. A seita Jade Pure deve estar entre as 5 primeiras. Apenas os 5 primeiros. Hanju ficou desapontado. Não é de admirar que tenhamos tantos inimigos. Shingon-chuan balançou a cabeça e sorriu. Na verdade, a maioria das seitas não tem muita diferença de força. Elas não têm uma classificação verdadeira. Hanju assentiu. Não havia tantos Reckings no mundo real do cultivo. Afinal, não havia Big Data para apoiá-lo. Shingon-chuan pareceu se lembrar de algo e continuou, certo. Recentemente, uma figura controversa apareceu no mundo do cultivo, Huang Jihao, da seita Espada do Pássaro Vermilion. Quando ele estava no reino do Núcleo Dourado, uma vez ele matou um velho monstro do reino da Alma Nascente. Ele então se tornou muito famoso. Já se passaram algumas centenas de anos, e sua força provavelmente atingiu o reino da formação da alma. Recentemente, ele lutou sozinho para entrar em uma seita ortodoxa e ninguém conseguiu parar dele. Ela franziu a testa ligeiramente e disse, ouvi dizer que Huang Jihao quer desafiar todas as seitas no grande mundo de cultivo Yan. Ele virá até nós. Através de Daoist Jinshu, ela já sabia que Hanju era o ancião matador de deidades. Se Huang Jihao viesse, Hanju definitivamente teria que enfrentá-lo. Hanju balançou a cabeça e pensou, por que existem esses maníacos de batalha em todos os lugares? Para ser capaz de desafiar uma seita sozinho, ele deve ser muito forte. Hanju perguntou cautelosamente, Huang Jihao matou alguém enquanto desafiava a seita? Shingon-chuan balançou a cabeça. Na verdade não. Afinal, a seita Espada do Pássaro Vermilion também é uma seita ortodoxa. Então, estou aliviado. Shingon-chuan estava confuso. O famoso Deitslien Elder ainda tem tanto medo da morte. Ela achou engraçado, mas não menosprezou Hanju. Ninguém em toda a seita Jade Pure tinha o direito de menosprezá-lo. Depois de conversar por 1 hora, Shingon-chuan saiu. Hanju continuou a cultivar. Shingon-chuan, Moju e Shang-Yuero o visitavam a cada poucos anos. Eles não o perturbaram, mas simplesmente conversaram com ele. Hanju gradualmente se acostumou com essa vida. Seria bom conversar com eles ocasionalmente e aprender mais sobre o mundo do cultivo com eles. Ao mesmo tempo, o Black Hell Chicken continuou a crescer. 1 ano depois, Hanju testou habitualmente a área ao redor da Jade Pure Sect. Yesanlang, 7º nível do Nesson Soul Realm, diácono da seita Raincoat.
reino da alma nascente do 7º nível. Nada mal. Ranju levantou-se lentamente e saiu da caverna. O Black Hell Chicken olhou para ele antes de continuar a cultivar. Sob o cuidado de Ranju, ele também começou a desfrutar do cultivo. Vários quilômetros de distância, em uma floresta. Um homem vestido com o manto taoísta da seita Jade Pure estava meditando sob uma árvore. Ele tinha um rosto bonito e uma aura maligna entre as sobrancelhas. Era de fato Yesanlang da seita Rainkot. Porque da Westfander ainda não chegou. Aconteceu alguma coisa. Terceiro Júnior e amaldiçoou. Ele estava esperando há um mês. Sua paciência estava se esgotando. Ele até queria atacar direto na Jade Pure Sect. No entanto, quando ele pensou no misterioso ancião matador de deidades, ele não pensou. Nesse momento, Ranju caminhou em sua direção vindo da floresta. Ao vê-lo, Yesanlang imediatamente ficou alerta. Ele estendeu a mão com seus sentidos divinos. 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Uma formiga insignificante. Yesanlang continuou a cultivar e fingiu não ver Ranju. De qualquer forma, ele estava vestindo o manto taoísta da seita Jade Pure, então seria suspeito se ele fugisse sempre que visse alguém. Quem diria que Ranju iria até ele? Yesanlang franziu a testa e perguntou: existe algo que você precisa? Ranju transmitiu sua voz: você é o diácono Ye da seita Rainkot. Sou o discípulo pessoal do velho imortal Daoísta Trovão. Recentemente, suas atividades têm incomodado a seita Jade Pure, então o mestre recebeu muitas missões e não tem tempo para visitá-lo. Então, ele me pediu para encontrá-lo. Ao ouvir isso, Yesanlang franziu a testa com mais força. De repente, ele atingiu o peito de Ranju. Uma força espiritual tirânica derramou-se no corpo de Ranju. Então, com um boom, Yesanlang foi lançado voando pelo rebote e se chocou contra uma árvore. Ranju deu um tapinha no peito e bufou em sua cabeça. Estou protegido, como você pode me bater? E você só tem tanta energia espiritual. O hobby divino místico da cigarra dourada não tinha a capacidade de refletir ataques. Foi Ranju quem usou sua energia espiritual dos 6 caminhos para empurrar instintivamente. Como a energia espiritual mortal de Yesanlang poderia resistir? Você? Yesanlang se levantou, chocado e furioso. Como pode um cultivador do reino do estabelecimento da fundação de 9º nível ser tão poderoso? Espere. Poderia ser. Yesanlang de repente pensou em alguém e empalideceu de medo. Ele se virou e tentou fugir. Assim que ele se virou, 3 sombras de espada dispararam como um raio, esmagando diretamente seu corpo. Em um piscar de olhos, a alma nascente de Yesanlang abandonou seu corpo físico e disparou em direção ao horizonte. Extremamente rápido. Ranju imediatamente usou a técnica do deus do vento e se transformou em uma rajada de vento para persegui-lo. Em menos de 3 segundos, ele alcançou Yesanlang. Ele levantou a mão e executou o Major Chiliocosmo Thunderstorm. O raio que encheu o céu se transformou em uma rede para parar Yesanlang. Capítulo 41 – Avanço no cultivo, técnica de cultivo do Santo Demônio. Enredado pela trovoada Chiliocosmo Maior, Yesanlang estava em total desespero. Ele rapidamente virou a cabeça e gritou: eu admito a derrota. Eu me rendo.
Não me mate. Ranju usou a técnica de absorção de alma dos 6 caminhos e sugou sua alma nascente em sua mão. A energia espiritual dos 6 caminhos envolveu a alma nascente de Yesalang como algemas invisíveis, imobilizando-o. Ranju se virou. Ele primeiro retornou ao campo de batalha e encontrou o anel de armazenamento de Yesalang antes de retornar à sua morada na caverna. O Black Hell Chicken abriu os olhos e olhou curiosamente para a pequena figura na mão de Ranju. Yesalang estava apavorado. Sua pequena alma nascente tremeu. Ranju o colocou no chão e sentou-se na cama, olhando para ele. Qual é a intenção da seita Raincoat? Ranju perguntou. Yesalang cerrou os dentes ao responder, anexar a seita pura de Jade e capturar seus gênios juntos. Depois que a seita pura de Jade é destruída, esses gênios não têm para onde ir e só podem se juntar à seita capa de chuva. Ranju continuou a perguntar, isso é apenas contra a Jade Pure Sect ou todo o mundo do cultivo? Todo o mundo de cultivo. Você é muito ousado. Existe um cultivador de formação de alma em sua seita. É claro. Yesalang respondeu com sinceridade. Diante da morte, ele não poderia se importar menos. Existe alguém no reino da amalgamação do vazio? Ranju perguntou com os olhos estreitados. Yesalang disse impotente, esse é um reino lendário. Pelo menos, nunca ouvi falar de alguém que o tenha alcançado na seita. No entanto, nosso líder já está no auge do reino da formação da alma. Se a seita Raincoat é tão forte, por que está se escondendo no escuro? Não importa o quão forte você seja, você não pode lutar diretamente contra todo o mundo do cultivo. A dolorosa lição de 1000 anos atrás tornou nosso líder muito cauteloso. Onde estão presos os gênios da seita Jade Pure? Bem, eu realmente não sei. Sou apenas um diácono comum. Um diácono comum que estava no 7º nível do reino da alma nascente. Ranju sentiu que a seita Raincoat era muito perigosa. Foi assustador demais. Yesalang disse cautelosamente, Senhor, por favor, deixe-me ir. Não farei isso de novo, eu juro, não voltarei à seita pura de Jade de novo. Yesalang desenvolveu ódio por você. Pontos de ódio atuais, 6 estrelas. Insolúvel, exceto pela morte. Ranju ergueu as sobrancelhas. Jovem, seu caminho ficou mais estreito. Ranju levantou a mão na velocidade da luz e a espada divina do dedo inigualável disparou, matando diretamente a alma nascente de Yesalang. O Black Hell Chicken estremeceu ao ver isso. Esta foi a primeira vez que viu Ranju matar o inimigo. Depois que Yesalang morreu, Ranju começou a inspecionar seu anel de armazenamento. Como esperado de um especialista do reino da alma nascente de 7º nível, os recursos em seu anel de armazenamento eram realmente abundantes. Este anel de armazenamento era muito grande. As pedras espirituais empilhadas em pequenas colinas. Havia vários equipamentos, manuais de técnicas de cultivo, pílulas medicinais e muitos outros tesouros. Ranju primeiro olhou para os manuais de técnica de cultivo. Eram todas técnicas de cultivo e técnicas de feitiço. Ele não gostava deles. Quanto ao equipamento, eles eram usados apenas por cultivadores diabólicos. Ranju começou a verificar as pílulas. Logo, ele descobriu uma pílula que poderia aumentar seu nível de cultivo para o Nessun Soul Realm.
A energia espiritual dos 6 caminhos entrou na pílula e ele sentiu um chi espiritual surgindo dela. Ranju imediatamente começou a consumi-lo. 2 anos depois, Ranju atingiu o 6º nível do reino Nessun-Psou. O Black Hell Chicken já havia se tornado um majestoso galo. Sua inteligência também finalmente atingiu o nível de uma criança de 7 ou 8 anos. Podia falar na linguagem humana agora. Vale a pena mencionar que quando o Black Hell Chicken cultivou um traço de poder demoníaco, na verdade, herdou uma técnica de cultivo demoníaco. Foi muito surpreso. Ranju entendeu que esta era a técnica de cultivo do cavaleiro demônio em sua vida anterior. Isso foi bom também. Ranju não precisava ensiná-lo muito. Li Kingsley veio visitá-lo novamente e falou sobre a seita Raincoat. Recentemente, a seita Raincoat parecia ter desaparecido e não mais visava a seita Jade Pure. Li Kingsley finalmente descobriu o local onde os gênios da Jade Pure Sect foram presos. Ele queria pedir ajuda a Ranju. Ranju disse seriamente: talvez este seja um estratagema para me atrair para longe da seita. Assim que eu sair, se a seita Raincoat vier, você pode detê-los. Afinal, até mesmo um especialista em alma nascente só pode ser um diácono no Raincoat seita. Li Kingsley ficou em silêncio. Isso era muito possível. Nesse caso, mesmo que salvasse aqueles gênios, seria inútil. Então, eu mesmo farei isso. Ancião Han, deixarei a Jade Pure Sect para você, disse Li Kingsley solenemente. Ranju assentiu. A menos que encontremos um especialista em Void Amalgamation, ninguém pode derrubar a Jade Pure Sect. Li Kingsley sorriu. Parecia que Ranju havia se tornado mais forte durante esse período. Li Kingsley saiu satisfeito. Ranju pensou por um momento e iniciou o teste de simulação. Ele definiu o nível de cultivo de Duan Tongtian para o 9º nível do reino da formação da alma. Ranju mal lutou para empatar. Isso o fez entrar em pânico. Era preciso saber que o teste de simulação só poderia definir níveis de cultivo. A diferença entre o 9º nível do reino da formação da alma e o 1º nível do reino da formação da alma também era muito grande. Quando Duan Tongtian realmente cultivou até o 9º nível do reino da formação da alma, sua força definitivamente seria mais forte do que ele no teste de simulação. Além disso, Duan Tongtian só havia invadido o reino da formação da alma por causa de Xiaohe. Ele estava um pouco fraco. Eu tenho que entrar no reino da formação da alma o mais rápido possível. Caso contrário, não vou conseguir dormir bem. Ranju pensou silenciosamente. Ele clicou em relacionamentos interpessoais e verificou o status de seus amigos. Seu discípulo, Yang Tiandong, foi atacado pela seita Raincoat X29. Seu amigo, Zhu Fan, foi atacado pela Raincoat Sect X48. Seu pobre discípulo ainda estava sendo espancado. Ranju não estava muito preocupado. Depois de ser atacado tantas vezes, ele ainda estava vivo. O que isso significa? A seita Raincoat realmente amava talentos e não suportava matá-los. Será que a seita Raincoat não fazia parte do caminho demoníaco? Ranju pensou silenciosamente. Então, ele continuou cultivando. Caro discípulo, espere. Seu mestre ainda está cultivando diligentemente.
Quando ele estiver confiante o suficiente, ele definitivamente vai te salvar. Em um pavilhão escuro, 4 homens em capas de chuva estavam sentados ao redor de uma mesa. Todos usavam chapéus de palha que escondiam o rosto. Um deles perguntou em voz baixa, por que Essalang ainda não voltou? Os outros seguiram o exemplo. Aconteceu alguma coisa. Essalang é um especialista no 7º nível do reino da alma nascente. Além do ancião matador de deidades, ninguém na seita pura de Jade pode detê-lo, sem mencionar que há espiões coordenando por dentro e por fora. Quem é esse espião? Não tenho certeza. Apenas Essalang sabe disso. Há apenas um contato entre cada espião e o mestre da seita. O mestre da seita é muito cauteloso. Na minha opinião, seria melhor apenas atropelar a seita pura de Jade. Além disso, aqueles discípulos da seita pura de Jade deveriam ser mortos se não cederem. Os 4 começaram a reclamar de seu mestre da seita. Na opinião deles, embora o ancião matador de deidades da seita pura de Jade fosse forte, ele não era páreo para o mestre da seita. Além disso, além do mestre da seita, havia outros especialistas em formação de almas na seita Raincoat. Bang! A porta foi repentinamente arrombada. Um homem vestido de ouro entrou na sala. Suas vestes douradas eram bordadas com tigres e leopardos, e ele usava uma coroa de jade azul prateada semelhante a uma adaga. Ele tinha um rosto bonito, olhos brilhantes e um sentimento de orgulho entre as sobrancelhas. Os 4 homens de capa de chuva bateram na mesa e se levantaram. Como você ousa? Um deles puxou uma faca da cintura e se preparou para golpear o homem de manto dourado. O olhar do homem de manto dourado tornou-se frio e uma pressão terrível irrompeu. O pavilhão inteiro tremeu violentamente e os 4 homens de capa de chuva ficaram tão assustados que não ousaram se mexer. Um deles cerrou os dentes e perguntou: quem é você? O homem de manto dourado disse sem expressão: eu sou Huang Jihao da seita Espada do Pássaro Vermilion. Ouvi dizer que você é da seita Capa de Chuva. Acontece que eu quero desafiar a seita Capa de Chuva. Diga-me, onde está o mestre da seita? Huang Jihao. Os 4 tremeram ainda mais. Recentemente, a fama de Huang Jihao tornou-se muito grande. Um dos homens em capas de chuva disse de repente: se dissermos, definitivamente morreremos. No entanto, se você desafiar a Jade Pure Sect primeiro, podemos lhe dar a localização da Raincoat Sect.